Olá, bom dia. Bem, na última aula a gente resolveu 3 problemas de sequência numérica e agora a gente vai resolver mais 3, tá? Só que com um grau um pouquinho maior de dificuldade, ok? Vamos resolver então. Antes eu vou escrever aqui a solução, só para a gente organizar um pouquinho o nosso raciocínio, tá? Organização é fundamental na vida, né? Em qualquer coisa. Organização, capricho. Quando a gente faz as coisas com capricho, com organização, com carinho, as coisas tendem a funcionar um pouco melhor, não é verdade? Vamos lá então. Determine os 5 primeiros elementos ou primeiros termos da sequência A índice n, definida por essa função aqui, essa expressão, esse sisteminha aqui, tá bom? Ele só quer que você calcule os 5 primeiros termos. Então a nossa sequência vai do A1 até o A5. É uma sequência finita baseada no enunciado, tá? Agora, o nosso A1 a gente já sabe, porque o enunciado ele te falou quanto que vale. Ele te falou que o primeiro termo da sequência vale 3. Bem, se o primeiro termo vale 3, como que eu vou fazer para descobrir o A2, o A3, o A4 e o A5? Aí tu vai usar outra informação que o enunciado te deu. Essa informaçãozinha aqui, ó, tá? Tem várias formas diferentes da gente interpretar essa expressão. A gente pode fazer vários cálculos, cálculos mais simples, mais elaborados. A gente pode fazer qualquer cálculo, desde que resolva a questão, tá? O importante aqui, de fato, é resolver a questão. A gente aprende muito no desenvolvimento, obviamente, mas aqui o objetivo é resolver, tá? Tem soluções mais simples, tem soluções mais elaboradas. A melhor solução é aquela que chega na resposta final. Mas se você puder chegar da forma mais simples, ágil, rápida, eficiente, tá? Lógico que isso é o ideal. Eu vou buscar resolver para vocês dessa forma que eu julgo ser a mais simples, tá? Observem, por favor, essas duas expressões aqui, ó, esses dois termos, o AN mais 1 e aqui você tem o AN. Olha só o que eu vou fazer aqui de comparação. A gente sabe que o termo geral, um termo qualquer de uma sequência numérica, é o A índice n. Qualquer termo a gente escreve por A índice n. Se eu quiser descobrir quem é o termo que vem depois dele, a gente já aprendeu na aula anterior que basta você pegar esse índice n e acrescente uma unidade. Aí você chega no termo seguinte, tá? Se eu quiser saber quem é o termo que vem depois do AN mais 1, você vai falar que é o AN mais 2, tá? E quem é o termo que vem imediatamente antes do AN? Se andar para frente é somar uma unidade, andar para trás é você subtrair uma unidade. Então aqui ficaria como? A índice n menos 1. Tá? Se eu quisesse calcular o anterior a n menos 1, seria quem? A n menos 2. Isso. Ok? Vamos lá. Só que eu quero que vocês observem exatamente isso aqui, ó, o AN mais 1 e o AN. Olha só, o AN mais 1 e o AN. Os dois estão aqui, ó. Um está aqui e o outro está aqui. O que significa? Que esse termo aqui, ele antecede, é o anterior a esse. Ou de outra forma, que esse termo aqui, ele vem depois desse. Entenderam esse raciocínio? Vamos levar então esse raciocínio para essa expressão todinha aqui. Olha o que o exercício está falando. Que cada termo equivale a 4 unidades a mais que o seu termo anterior. O AN mais 1, ele vem depois do AN. Então, para você chegar no AN mais 1, você tem que fazer o quê? Fazer 4 unidades a mais em relação ao termo anterior.
Pronto, matou a charada. Sabe por quê? Porque usando esse raciocínio, você tem que o A2 ele vai ser o quê? 4 unidades a mais que o termo anterior. Quem é o termo anterior ao A2? É o A1. Só que o A1, o exercício já te falou. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o 4 mais 3. E 4 mais 3 dá quanto? 7. Pronto, ó, já tenho aqui mais um elemento da minha sequência. Entenderam? Vamos fazer o mesmo raciocínio, tá? Agora eu tenho que descobrir quem é o A3, de acordo com a nossa interpretação. Cada termo equivale a 4 unidades a mais que o anterior. Quem é o anterior ao A3? É o A2, tá? Só que o A2 eu já tenho, descobri agora há pouco. Então vai ficar como? 4 unidades a mais em relação ao 7. Tá aqui, ó. E 7 mais 4 vai dar 11. Então tá aqui mais um elemento da minha sequência. A3 vai valer 11. Mais um aqui. Se vocês quiserem fazer, dá uma pausa no vídeo e vocês façam o A4 e o A5 para mim, tá bom? Dá uma pausa, tenta fazer sozinho e logo em seguida vocês dão um play para ver como é que se faz até o final, ok? Vamos dar sequência. Quem seria o nosso A4? O A4 equivale a 4 unidades a mais que o anterior. Quem é que antecede o A4? É o A3. Então vão ser 4 unidades a mais do que quem? Do que o nosso 11. Então 4 mais 11 a gente tem 15. Então está aqui mais um elemento da nossa sequência. Tá? Então A4 vai valer 15. Pronto. Gente, se vocês estão percebendo que cada elemento é 5 unidades a mais que o anterior, a gente não precisa, a partir de um determinado momento, ficar tão rigoroso na organização. Sabe por quê? Porque o que vocês têm que fazer? É só pegar cada termo a partir daqui, ó, e fazer o quê? Mais 4. Tu pega um termo a partir daqui e faz o quê? Mais 4. Aí tu vai pegar isso aqui e vai fazer o quê? Mais 4. E você vai sempre chegando no próximo. Tá bom? Então, quem seria o A5? Seria 15 mais 4, que vai dar 19. Vamos verificar, só para ficar completo o raciocínio? Vamos lá. O A5 seria igual a 4 unidades a mais que o anterior, que é o nosso A4. O A4 está aqui, ó. Ele vale 15. Então vai ficar 4 mais A4, ou seja, 4 mais 15, e a gente já sabia que ia dar quanto? 19, tá? Então a gente tem aqui a nossa sequência que começa com o 3 e os próximos elementos são todos esses aqui, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. Eu paro por aqui porque o problema pediu apenas os 5 primeiros. Mas se você quiser descobrir o próximo, quanto seria depois do 19? Isso, 19 mais 4, 28. Não, brincadeira. Quanto que é 19 mais 4? Exatamente, 23. Isso. Então hora que a gente buga também, tá? Ah, beleza. Entenderam o raciocínio? Olha só. Aqui uma informação importante. É comum, tá? A gente sempre calcular a índice 1, a gente calcular o a índice 2, o a índice 3 e assim por diante. Concorda comigo? Agora, faz sentido na cabeça de vocês a gente calcular a índice 0? Isso na cabeça de vocês faz sentido? O índice, a gente aprendeu na aula
que essencialmente falando significa o quê? Posicionamento, ordem, posição, lugar ocupado numa sequência. Pergunto, se eu perguntasse assim para vocês, quem foi o primeiro lugar numa corrida? Faz sentido. Quem foi o terceiro classificado no vestibular? Faz sentido. Agora, quem foi o que ocupou a classificação 0 no vestibular? Não faz sentido. Quem que ocupou a posição 0 numa corrida de carro? Não faz sentido. Perceberam? Agora, não faz sentido dentro de um contexto matemático, mas pode fazer sentido em outros contextos. Por exemplo, quem trabalha com programação de computador, muitas vezes vai trabalhar com A zero. Tá? Quem trabalha com geometria vetorial, tá? Muitas vezes vai trabalhar também com a posição zero, para efeitos de cálculo. Tá? Mas aqui, no nosso caso, não faz sentido. A gente nem precisou de trabalhar com A índice zero, mas em certas situações a gente vai usar. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Bem, dada a sequência Bn, tal que Bn vale n ao quadrado menos 3, determine o produto dos seus 3 primeiros termos, tá bom? Então a gente tem que calcular a multiplicação dos 3 valores que a gente vai encontrar. Então vou escrever aqui, ó, solução. Solução, tá? Vamos lá. Ok. A sequência Bn, ele te falou que é definida por essa expressãozinha aqui, ó. N ao quadrado menos 3, tá? Ele quer saber o produto dos seus 3 primeiros termos. Eu vou escrever assim, ó. Produto dos 3 primeiros termos eu vou chamar de P3, só para questão de organização, tá bom? Ele quer saber quem é o P3, quem é o produto dos 3 primeiros termos da sequência, tá? Vamos fazer o que então? Eu vou fazer o n igual a 1 para eu poder calcular o B1, tá bom? Então, onde tem n, aqui e aqui, eu troco por 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 3. Quanto que é 1 ao quadrado? Vai dar 1. 1 menos 3, menos 2. Então está aqui o primeiro termo da minha sequência. B1 é igual a menos 2. Tá? Vou fazer agora o n igual a 2 e substituir o n por 2 nessa formulazinha aqui, tá? Vamos substituir então. Onde tem n, troca por 2. Então vai ficar B2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 3. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. E 4 menos 3 dá quanto? 1. Show de bola. Tá bom? Então tá aqui, ó. B2 vai valer 1. E por fim, ele só quer os 3 primeiros, n igual a 3. Então como é que vai ficar? B3 é igual a 3 ao quadrado menos 3. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. E 9 menos 3? 6. Então tá aqui, ó. O nosso B3 é exatamente 6. A nossa sequência, só para ficar bonitinho, ficaria assim, ó, menos 2, 1, 6. Se eu quisesse apenas os 3 primeiros. Como ele não falou nada disso, ele só quer saber a multiplicação dos 3 primeiros, nada me impede de eu colocar reticências, tá bom? Mas o objetivo é calcular a multiplicação desses 3 aqui. Ou seja, o P3 vale quanto?
Bem, agora é meramente uma questão de multiplicar, né? P3 vai ser igual a menos 2 vezes 1 vezes 6. E quanto que dá essa multiplicação? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. Como a multiplicação é negativa, então a gente tem que menos 12 é a nossa resposta. Entenderam? Vamos para a próxima questão? Ok, vamos lá. Gente, essa questão aqui, ela realmente tem um grau de dificuldade um pouco maior, tá? Vocês puderam perceber que em algumas situações ele vai te dar uma posição, um termo qualquer, e você sempre vai recorrer a um termo anterior para você descobrir a resposta, tá? Só para vocês lembrarem de uma situação. Olha só no exemplo número 4, tá bom? O exemplo número 4 ele falava o quê? Que cada termo equivale a 4 unidades a mais que o termo anterior. Quando a gente recorre a um termo anterior para achar o próximo, a gente usa uma técnica que é a técnica da recorrência. Técnica da recorrência, tá? A gente sempre recorre a um termo anterior para chegar a um próximo elemento. Já no exemplo número 5, é a técnica que a gente chama da posição, técnica do posicionamento. Posição. Como assim? Basta você pegar de forma absolutamente simples valores do índice n, jogar na fórmula e você acha a resposta de forma imediata. Tá? Então, às vezes, você vai ter que recorrer a valores já descobertos ou valores já dados para descobrir o próximo elemento. Tá? Outras vezes, você vai ter que usar o quê? O artifício de simplesmente substituir o valor do n na expressão e achar o elemento e está tudo certo. Mas às vezes você não tem nada disso. Ele te dá meramente uma sequência numérica, e manda você se virar para descobrir qual é a lei de formação, a lei que deu origem a essa sequência. É definitivamente, creio eu, tá, que é o exercício mais difícil. Não é fácil você descobrir qual é a fórmula. Normalmente a fórmula, ou a lei de formação, ela vem no textual. Por exemplo, sabendo que a sequência é formada pelos números naturais. Tranquilo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Sabendo que a sequência é formada pelos quadrados, entendeu? Dos números primos. Tranquilo, você sabe quem é o número primo, tá? Você pega cada um deles e eleva ao quadrado e você tem uma sequência. Então, olha o que eu falei, os quadrados dos números primos, de forma textual, tá? Ou às vezes ele te dá meramente a sequência já de imediata, tá? E aí você tem que se virar para achar a lei de formação. Isso é complicado. Vamos ver essa questão aqui, tá? O que a gente tem aqui exatamente? A gente tem esses números aqui, ó. O A1, ele te falou que vale 1. Ele tem o A2, que ele te falou que vale 2. Você tem aqui o A3, que no caso vale 5. Você também tem o A4, que vale 10. E você também tem aqui o A5, que vale 17. Ainda tem mais um aqui, né? O A6, que vale 26. E assim por diante. Você tem que encontrar qual é o padrão matemático, qual é a fórmula matemática que você pode utilizar para chegar nessa sequência. Tá? Você tem algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas você tem algumas, tá bom? Olha que interessante que a gente vai fazer aqui. Se você observar bem,
todos eles a gente pode falar que é o quadrado de um número mais 1. Por exemplo, o que é o 26? Vamos começar isso daqui. Ó. O 26 é 25 mais 1. E o que é 25? 5 ao quadrado. No caso aqui, mais 1. Tá? Olha só o que seria o nosso 17. Nosso 17 é 16 mais 1. 16 nada mais é do que 4 ao quadrado mais 1. Olha só o que é o nosso 10. A gente pode falar que o 10 é 9 mais 1. E 9 não é 3 ao quadrado mais 1. Então, olha só o próximo. O 5, eu posso falar que é 4 mais 1. E 4, na verdade, é o quadrado do número 2. Então, aqui, mais 1. Olha só isso daqui, ó, o 2. Eu poderia falar que 2 é 1 mais 1. E o que é o 1? O 1 é o próprio 1 ao quadrado. E aqui, mais 1. Eu posso usar o mesmíssimo raciocínio para o 1 aqui. O 1 eu posso falar que é o que? É 0 mais 1. E o que é o 0? 0 é o quadrado do próprio 0. Então, 0 ao quadrado mais 1. Perceberam aqui que existe um padrão? É fácil identificar isso? Não, não é. Isso aqui demanda treino, dedicação, paciência, boa vontade, tá? E outra coisa, mente descansada, porque fazer isso aqui com mente cansada não rola, tá bom? Agora, o que vocês vão perceber aqui? Vocês vão perceber que no final é sempre mais um, ó. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, tá bom? Então, a gente vai começar a formatar esse padrão, tá? A gente vai formatar esse padrão. Então, aqui no final sempre vai ser mais um. Vou escrever aqui para cada um deles, tá? Ok, mais um. Tá me lembrando da Alemanha contra o Brasil, né? Mas vamos deixar isso quieto, né? Olha, falei da Alemanha, até me desconcentrou aqui, ó. Vamos lá. Ó, mais um ali também. Mais um. E aqui também mais um, tá? Agora, olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Aqui você está trabalhando com o índice 1. E aqui nas potências é uma unidade a menos, ó. Enquanto aqui é 1, aqui é 0. Percebeu que é um número a menos do que o índice? Aqui o índice é 2, só que a base da potência é 1. Olha só que interessante. Aqui o índice é 3, a base da potência aqui é 2. O índice é 4, a base da potência é 3. O índice é 5, a base da potência é 4. Aqui o índice é 6, a base da potência é 5. Percebeu? Então você percebe que a base da potência é sempre um número menor que o índice do que você está calculando. E sempre no final, mais um. Então, e de forma geral? Se eu tiver aqui, por exemplo, que calcular o A índice N, lá no final vai sempre ser mais um. E quem vai ser a base da minha potência? Essa base aqui, ó, é sempre um número menor que o índice. Se o índice é N, o que é um número a menos em relação ao N? A gente sabe que é N menos 1, ok? Só que todas essas potências aqui, ó, são potências quadradas. Então tá aqui, ó. A gente acabou de criar quem é a nossa lei de formação que dá origem a essa sequência. Só para ficar bonitinho, a gente tem que a n vai ser escrito por essa fórmulazinha aqui, ó. N menos 1 ao quadrado mais 1. Essa é a lei de formação. Qualquer termo que você quiser calcular dessa sequência
que o enunciado te deu, você usa essa formulazinha aqui. Quer ver? Por exemplo, eu quero calcular, eu fui aqui e calculei até o A6, tá? Vou calcular o A7 usando a fórmula, tá? Então aqui vai ficar o quê? 7 menos 1, 6. 6 ao quadrado. Então vai ficar 6 ao quadrado mais 1. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Mais 1, 37. Entenderam, gente? Tá? Tem que treinar. Tem que pegar a lista de exercício, tem que fazer bastante, treinar bastante, praticar bastante. Só assim que você condiciona a sua mente a pensar, buscar esses padrões, tá bom? Muito obrigado. Excelente dia a todos. Bom estudo pra galera toda aí, tá? Valeu!